O que significa perdoar? Gênesis 45, versículos 1 a 15. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizer-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas casas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. Fazei saber a meu pai, pois, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Prezado ouvinte, se você é um leitor da Bíblia, você conhece a história chamada José do Egito. José tinha 17 anos quando seus irmãos friamente venderam-no para a escravidão. Separado de sua família, de seus pais, ele atingiu a posição de supervisor da casa de Potifar, seu senhor egípcio. Mas o desastre atingiu-o novamente. Ele recusou os avanços sexuais da esposa de Potifar e ela acusou-o falsamente de assediá-la. E ele foi posto na prisão, onde mais uma vez Deus estava com ele e se tornou o supervisor dos outros prisioneiros. José permaneceu nessa prisão pelo menos durante 2 anos. Faraó, rei do Egito, teve um sonho e desejava a sua interpretação.
José foi capaz, pelo poder de Deus, de interpretar o sonho de Faraó e foi exaltado a uma posição de poder próxima à do próprio rei. Este fê-lo encarregado da armazenagem e da distribuição dos cereais em toda a terra do Egito. Foi depois disto que os irmãos de José vieram ao Egito para comprar cereais. José reconheceu seus irmãos. 20 anos tinham se passado desde que José tinha visto seus irmãos. Ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram, provavelmente porque ele se vestia com roupas egípcias e tinha o rosto barbeado, o que ia contra o costume dos hebreus de deixar a barba crescer. Além disso, José falava num idioma estrangeiro e era um grande chefe do governo. Estava dentro do poder de José tomar vingança contra aqueles que tinham pecado contra ele tantos anos atrás. Contudo, como acabamos de ler, a Bíblia nos conta que José experimentou seus irmãos e, tendo visto o arrependimento deles, recebeu-os com lágrima e afeto. Ele os tinha perdoado pelo pecado cometido contra ele. Esta leitura que fazemos da Bíblia Sagrada e essas explicações que são dadas nos levam a considerar que muitas pessoas não poderiam perdoar como José o fez. Não é fácil, frequentemente, perdoar. E quanto maior a intimidade que temos com aquele que erra contra nós, mais difícil é perdoá-lo. E a Bíblia ensina, contudo, que a má vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Ora, quem é de nós que não conhece a oração do Pai Nosso? É difícil encontrar uma pessoa que não saiba de cor a oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6 de Mateus, quando os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar, e Jesus declarou como eles deviam fazê-lo. Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E agora uma condição que Jesus colocou em nossos lábios quando fazemos esta oração. Nós dizemos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É verdade que estamos dispostos, acessivos a perdoar a quem nos ofende? E por que essa necessidade tão grande? Porque da maneira que nós pedimos perdão a Deus, nós também precisamos perdoar os que nos ofendem. Então a Bíblia nos ensina que a má vontade em perdoar os outros nos retira o perdão divino. Está logo nos versículos 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que tal a condição para sermos perdoados? E há uma condição de que, segundo a qual nós precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem. E o que é perdão? Talvez você possa estar fazendo essa pergunta.
A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado desta palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que nós, todos, somos devedores espirituais, porque nós todos somos pecadores. De modo que esta palavra do versículo 12 de Mateus, quando Jesus declarou que devemos orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, é uma situação em que a pessoa se torna devedora quando ela peca contra Deus. Cada pessoa que peca precisa suportar a culpa de sua própria transgressão. E nós encontramos o apóstolo Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes que o Senhor Jesus teve, que teve a audácia de chegar-se para Jesus e perguntar: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: olha, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, meu prezado ouvinte, você e eu, nós somos pecadores. Pecadores, transgredimos a vontade de Deus. E cada pessoa que peca precisa suportar a culpa de sua própria transgressão. É o que nós encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Ali se dá a demonstração da responsabilidade pessoal. Não se pode lançar a culpa do nosso erro sobre outras pessoas, como pretendeu Adão no princípio. Ele jogou a culpa do seu erro na mulher, a mulher que tu me deste. E ela, por sua vez, lançou a culpa na serpente, a serpente me enganou. Então Deus diz assim no capítulo 18 do livro de Ezequiel: que pensais vós, os que usais esta parábola, sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Ou seja, aqui é um tipo de transmissão de culpa. Como quem diz: os filhos estão pagando pelos erros dos pais. Eles erraram e os filhos são os culpados. E Deus diz: nunca mais direis isso. E no versículo 4, versículos 20 a 21, então nós lemos: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí está, cada pessoa culpada por si mesmo. E esta expressão, a alma que pecar, não está dizendo que a alma morre, porque Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Como então entender essa palavra de Ezequiel 18, 4? Significa que a morte da alma é aquela morte espiritual, pela qual passamos, como disse Romanos 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Morrer espiritualmente é ficar longe, separado de Deus. E o homem já nasce nessa condição,
e continuando no seu pecado durante a sua vida, se ele não receber perdão de Deus, se não outorgar perdão aos seus semelhantes, então ele está numa má situação. Repetindo o que está no versículo 4, no versículo 20 de Ezequiel 18, 20 e 21, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ora, se uma pessoa estivesse morta, porque alguém diz assim: o homem não tem alma, o homem é uma alma, morreu, o homem morreu, a alma. Mas aqui está se falando da conversão daquele que é dito: a alma que pecar morrerá. Sim, ficará vivo fisicamente, mas apartado de Deus espiritualmente. E se ele reconsiderar o seu erro e abandonar o seu erro, então, como diz o versículo 21, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e meus juízos, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, nunca ficará apartado de Deus. Meu prezado ouvinte, saiba que o salário do pecado é a morte. Você precisa perdoar o seu semelhante e confessar a Deus seus pecados para que você receba perdão. Enquanto vive longe de Deus, vive no pecado. E nós encontramos então em 1 João, capítulo 1, no versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No Apocalipse 1, versículo 5 diz: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, a boa nova, e é isto que significa a palavra evangelho, é que Jesus pagou o preço por nossos pecados com a sua morte na cruz. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. Quando então aceitamos o convite para a salvação através de nossa aceitação de Jesus como Salvador, e aceitamos que a morte de Jesus foi uma morte executada em nosso lugar, e assim tomamos essa posição, nós somos perdoados. E como dissemos, perdoados significa cancelados são os nossos pecados. Concluindo, perdoe. Se você tem alguém contra o qual está com mágoa, procure viver em paz com todos, como diz o apóstolo Paulo. E também se reconcilie com Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, e você obterá o perdão de Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Amém.